dia, tudo bem? 10 de fevereiro de 2026, são 10 horas e 4 minutos aproximadamente agora, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque o relógio do carro não é tão confiável. Estou aqui voltando de mais uma madrugada de trabalho, mas ainda trabalho mais um pouco em casa, fechar alguns processos aí da empresa. Hoje eu comecei às 3 da manhã num cliente, de lá já fui para um outro e já fiz meu trabalho de lá, meu treinamento, minha integração de novos funcionários. Estou num período bem pesado de trabalho, com muito volume de trabalho. É uma época que normalmente nos outros anos era mais calmo. Nessa época a gente tinha um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar, mas é um ano atípico. O nosso maior cliente nesse sentido, nos clientes que eu atendo, ele está sendo trocado, então tem uma porção de variáveis aí que exigem um trabalho a mais, um controle a mais, enfim, atividades que nos exigem um pouco a mais. Bom, seguinte, queria aproveitar o trânsito horroroso que está ocorrendo aqui no final da Bandeirantes, já perto da rodovia dos Bandeirantes, já perto na entrada de São Paulo. Já estou em São Paulo, na verdade, aqui já é região do Jaraguá, se eu não me engano. E aí eu pensei em falar sobre mais um videozinho, uma influência que eu tenho, que eu procuro manter, de pessoas no YouTube que eu gosto de aprender com elas, gosto de conviver nesse virtual para melhorar, para tentar primeiro manter minha cabeça em constante funcionamento e reflexões, para que isso possa influir no meu dia a dia, nas minhas atitudes, nos meus exemplos, que eu sou pai, então eu tenho que ser um pouco de exemplo. Há controvérsias nesse sentido, mas enfim, e todo mundo sabe que aqui eu tento manter um diário virtual, né, para aquele carinha lá, que eu sou responsável ainda até esse momento, para que ele tenha alguma referência de como eu pensei, de como eu fui, de como eu sou neste momento da minha vida. No dia 10 de fevereiro de 2026 eu penso assim. E aí eu queria refletir aqui nesse vídeo sobre o que eu aprendi hoje, sobre a reflexão que eu peguei hoje, mais uma vez no canal Piradigmas, do professor Felipe, um cara fantástico na forma fácil que ele coloca assuntos complexos para fazer a gente pensar. Ele não dá nenhuma solução, ele não é um coach para te falar o que você está fazendo errado e o que você tem que fazer certo. Ele é apenas alguém que traz ideias para fazer a gente pensar melhor, para fazer a gente refletir melhor, para fazer a gente, enfim, se formar melhor, talvez, ou ajudar no mundo aí, sei lá. A questão é que tem me impactado esses vídeos, eu tenho aproveitado eles, eu assisto esses vídeos, são relativamente longos, no mínimo aí 30 minutos cada vídeo, mas são vídeos que me deixam bastante satisfeito na coisa de manter minha cabeça funcionando. Eu tenho isso como uma necessidade de pensar e repensar, de poder mudar daqui a pouco uma coisa que para mim era certa hoje, nesse momento, enfim. E aí um assunto que ele colocou que me fez pensar, me deu aquele meme, né, do cara fazendo, porque ele fala sobre fé. Que doideira, mano, que doideira. Eu sou uma pessoa que até hoje, antes de ver esse vídeo, sempre me defini como alguém sem fé. E o meu contexto é pura e simplesmente religioso. Não é outra coisa a mais do que isso. E aí
tô eu aqui no meio da madrugada, viajando de um lugar para outro aqui e tal, e o cara vem me falar que eu tenho fé, bastante fé, que todas as pessoas têm fé. E aí ele põe as explicações para nós e eu falo, caralho, é verdade, velho, é verdade. Eu até hoje tinha aprendido aqui, isso é um conceito pessoal meu, para mim, e não para os outros, beleza? Deixar isso muito claro, que isso é para mim e não para os outros. Eu tenho para mim que fé, no conceito religioso, seria uma fraqueza para mim, seria uma acomodação, né? De falar, eu tenho a resposta, e a minha resposta está na minha fé nesta crença X e Y. E aí vem o cara e fala assim, vem cá, cara, e os conceitos sociais padronizados, que nada mais são do que uma coisa que todo mundo acredita e todo mundo pratica? Isso também é fé. O dinheiro virtual que está lá na minha conta, que é bem pouquinho por sinal, né? Alguns dias depois de ter recebido, ele é só uma questão de fé, porque todo mundo acredita que ele está lá, inclusive o banco, e me dá direito a sacá-lo. O patrão acredita que após eu trabalhar um mês, ele me coloca este valor. A gente dá a este dinheiro o valor. E ele só existe, esse valor, para a gente trocar por coisas e serviços, porque todo mundo acredita. Ou seja, porque todo mundo tem fé. Não é só o dinheiro. A própria lei que nos rege. A lei que se você quebrar você vai preso. Depende de quem você é, né? Dependendo, você pode até matar um cachorro no chute que não te acontece nada. Mas vamos deixar isso pra lá. Não quero baixar tanto o nível assim. Mas a lei nada mais é do que uma questão de fé coletiva. Todo mundo acredita nela. Não se trata nem às vezes de concordar, mas todo mundo tem isso como uma verdade. E o que é a fé se não acreditar que aquilo é uma verdade? Simples assim. A gente está rodeado de um monte de coisa que só existe porque a gente tem fé. Só funciona dessa forma porque a gente tem fé. Ah, fé no dinheiro, não é meio estranho? Mas fé é acreditar, não é? Acreditar naquilo como verdade. E pronto. Parafraseando o Harari, né, naquele livro Sapiens, onde ele fala que ele fala sobre isso. Ele fala que assim, não existe uma pessoa chamada, sei lá, Chevrolet ou General Motors. Existe uma corporação que todos os seus funcionários trabalham lá e acreditam nesta marca, que nada mais é do que um conceito abstrato. E que todas as pessoas que compram os carros dessa marca também acreditam nessa marca. Escolhem por essa marca, que nada mais é do que um conceito abstrato. Todo mundo tem que acreditar para isso funcionar. E é importante acreditar. Dá sentido. Dá sentido. Então o que aconteceu hoje para mim, tentando colocar assim da forma mais simples possível, foi um tapa na cara de me achar superior, eu comigo mesmo, tá? No ponto de, não, eu sou uma pessoa sem fé, eu não tenho fé, eu não tem vídeo meu onde eu explico melhor por que essa minha escolha de não ter fé religiosa, tá? Não quero falar sobre isso agora e não gostaria que você me pensasse uma pessoa ruim por isso, sem antes conhecer os porquês e sem antes poder discordar de mim ou concordar comigo. O conceito é meu e para mim. Jamais criticar alguma pessoa que age de acordo com a sua fé, também religiosa, desde que isso não prejudique os demais, não controle os demais em conceitos que são puramente pessoais. Fechou? Então o que eu tô falando é isso. Cara, que louco você pensar nisso. Tudo é fé.
Tudo é fé, é para dar sentido. É para dar sentido. Você tem ideia de uma forma melhor de se viver hoje, de uma sociedade viver, que se não colocar em valores, em moeda, o seu trabalho, que vai recompensá-lo pelo seu trabalho e vai fazer com que ele possa, com isso, trocar pelas coisas que ele precise, sem necessariamente eu precisar pegar o meu carro, ir num supermercado e falar, ó, tá aqui meu carro, eu quero 8 meses de compras. Você entendeu? Sem a necessidade de eu pegar minha camisa, entregar para alguém e falar, eu preciso de 2 cuecas, né? Então, assim, cara, tudo é fé. Tudo é fé. É a gente acreditar que isso existe, que isso é verdade e que isso funcione. Porque, na verdade mesmo, materialmente, isso não existe. O sentido é assim, a fé religiosa, ele coloca nesse conceito igualzinho à fé ideológica, aquela de você defender a ideologia do seu político e do outro defender a ideologia do outro político, a outra linha política de governo e tudo mais. Tudo isso é fé. Tudo isso é fé. O problema é que essas fés, essas 2 fés, principalmente, a ideológica e a religiosa, e ele fala sobre isso no vídeo, elas podem causar guerras, mortes, e até a fé no dinheiro também causa, né? Na verdade, a gente pode até pensar que, no fundo, todas essas guerras são pela fé no dinheiro, né? Pelo que ele vai comprar, vai fazer, vai mudar, vai mandar, pelo poder que isso vai gerar, né? Um jogador de futebol milionário chega num restaurante chique e o maître fala que ele não precisa pagar. E ele é justamente quem mais pode pagar por aquilo e ele não precisa pagar. Ou seja, peraí, faltou alguma coisa nessa fé, nesse conceito de fé, né? Então foi legal pensar sobre isso, me colocou num patamar muito mais... me diferenciou nesse sentido de me colocar assim... Cara, como eu tenho coragem de falar que eu não tenho fé, se basicamente todos os conceitos sociais que eu levo na minha vida são baseados em fé. O dinheiro, o trabalho, a troca do trabalho pelo dinheiro, o dinheiro que nem existe de verdade, ele está lá como um bit, como bits no sistema do banco e eu posso usar meu cartão de débito para pagar e tem um outro sistema que recebe isso pelo que eu estou precisando comprar. É muito louco pensar nisso. A lei que a gente vive, que a gente se concorda com ela, é uma questão de fé, é uma outra forma de dizer isso. Que legal! Que legal! Não estou aqui falando que é certo e errado. Ele nem quer isso, ele quer nos fazer pensar. Tipo assim, você está se achando genial? Não tem nada de genial aí, tem sobrevivência. Assim como a fé religiosa é uma questão de sobrevivência psicológica. Eu entendo isso, eu aceito isso, eu não condeno isso. É alguém não aceitar que morreu, acabou. É alguém criar mais um patamar de verdade que ele acredita que não é assim. Eu não aceito dessa forma. Eu quero outra coisa. Eu acho que tem que ser outra coisa. Eu já pensei muito assim. E não era melhor nem pior do que eu sou. Talvez eu fosse melhor, não tem importância. O que eu coloco é isso. Cara, como é legal pensar sobre as coisas. Como é legal a filosofia nesse sentido prático. Colocar a fé como uma revolta à realidade. A realidade é só o que existe materialmente. O homem é o único animal que tem consciência que ele vai morrer. E muito cedo, né? E aí, por conta disso, eu vou criando novas ilusões, verdadeiras ou não, não importa. Novas versões imaginárias, porque eu não quero isso. Porque eu quero outra coisa. Eu quero que não acabe. Eu quero que não vire um limbo, um escuro, um nada. Eu quero que valha a pena por causa da continuidade. Você entendeu? E isso, para a ideologia,
Eu quero que o meu político, ou que a minha linha política ganhe, porque é isso que vai fazer, sem olhar que talvez a outra linha também tenha alguma coisa interessante, boa, que possa se juntar e fazer uma outra coisa, que também vai virar uma nova fé, né? Que da hora. É gostoso pensar, é gostoso ouvir esse tipo de coisa pra mim. Pensar no nosso papel, pensar na importância que a gente dá para as coisas, pensar que aquelas coisinhas que fazem a gente, eu tô falando por mim, tá? Aquelas coisinhas que fazem a gente se achar tão diferente, potencialmente superior, na verdade elas estão enquadradas nas mesmas coisas que você tá achando que é condenável ou que é normal demais, entendeu? Show de bola, lição de humildade pra mim. Gostei e quis deixar registrado. Falou? Tá chegando o carnaval, essa semana vai ser uma semana pesada de novo, porque eu devo ter 2 viagens na madrugada, de novo, na madrugada da quarta para quinta, eu devo estar novamente fazendo esse mesmo percurso, essa mesma correria para as minhas coisas. Mas estamos aí, correndo, beleza? Curto o carnaval, tá chegando o ano novo, né? Aquela piada clichê básica de tiozão já, de quando acaba o carnaval a gente deseja feliz ano novo para os outros, porque no Brasil ninguém trabalha antes do carnaval. Eu não sei desde quando isso não é válido, mas enfim, a gente continua falando isso, né? Vamos correr, vamos aproveitar esses próximos 4 dias aí do fim de semana, vamos curtir a família, vamos curtir os amigos, vamos tomar uma, sim, vamos falar besteira de futebol, enfim, vamos ser cringe e brincar com isso, né? Porque no fundo, nossas ideias sempre serão ridículas para um outro grupo de pessoas e tá tudo bem, tá tudo bem. Desde que me deixe ser eu, já que eu não prejudico ninguém, eu tenho que deixar ter o direito de pensar diferente de mim ou até contra mim. Falou? Beijo. Aí, esse foi rápido, ó, 10h21. Tudo de bom.